aqui para mais uma aula do curso de agropecuária. Então, vamos lá, como eu prometi, Economia Nacional Rural. Vamos dar um histórico. Desde o descobrimento, a agricultura tem sido a atividade predominante no Brasil. Ocupa ainda hoje grande parte da nossa população ativa, apesar do crescimento industrial e urbano, que nas últimas décadas atraiu o trabalho agrícola e bastante reduzido. Em quase todo o território brasileiro pratica-se ainda uma agricultura tradicional, com instrumentos primitivos e técnicas obsoletas. Isto explica porque a maior parte da renda interna se origina do trabalho industrial e do setor de serviços, comércio, transporte, finanças, saúde e educação. A ocupação efetiva e a colonização do Brasil foi feita através da agricultura. O cultivo da cana-de-açúcar para exportação constitui-se no primeiro grande ciclo da nossa agricultura. Até meados do século XVII, o Brasil foi o maior produtor mundial de açúcar. Era quase produto exclusivo da colônia. Só ratificando, nós tivemos um pouco mais de avanço agora no segundo milênio sobre na agricultura. Estamos batendo recorde, nós podemos ser mais ainda que está salvando a economia nessa crise atual hoje. Claro que isso aqui está baseado de estudo, mas a economia ela oscila, mas na economia de hoje ainda a agropecuária é que ainda está segurando a economia do Brasil. Então, dando continuidade. O cultivo do tabaco, também para a exportação, chegou a atingir uma grande prosperidade, mas muito inferior ao açúcar. As grandes propriedades produziam outros gêneros como a mandioca, o milho, o arroz e o feijão, mas apenas para o próprio consumo. No século XVIII, com a rápida expansão da mineração, a agricultura passou por um período de decadência, vindo a renascer somente no final do século. O açúcar passou a ter, então, como principais produtores não só os centros tradicionais, Pernambuco e Bahia, mas também o Rio de Janeiro e São Paulo. Nessa época, o algodão adquiriu uma grande importância no mercado internacional, explorado inicialmente no Maranhão e depois em Pernambuco e na Bahia. Tornou-se, em pouco tempo, este produto uma das principais riquezas do Brasil colônia. Novos produtos adquiriram importância, como o arroz, cultivado sobretudo no Maranhão, e também no Pará e Rio de Janeiro. O cacau, pago a bom preço no exterior, foi produzido em larga escala no sul da Bahia. A pecuária, que já se expandia por todo o sertão nordestino, atingiu Minas Gerais, que se transformou num grande centro criador. E ainda, neste final do século, que o café começou a ser cultivado em maiores proporções. Esse desenvolvimento agrícola era, entretanto, mais quantitativo que qualificativo. As técnicas utilizadas eram as mais primárias possíveis. Não se conheciam ainda os processos de irrigação e drenagem de terras, e o instrumento agrícola utilizado era a enxada. Muito rústico na época, né? O ressurgimento econômico iniciado no final do século XVIII tomou um novo impulso com a abertura dos portos em 1808 e com a emancipação política do país em 1822. No decorrer do século XIX, o Centro-Sul foi tomando a dianteira nas atividades econômicas do país, enquanto as lavouras tradicionais, açúcar, tabaco e algodão, decaíam em virtude da concorrência internacional, sem encontrar substitutos. No Sul desenvolvia-se a cultura do café, que dava início a um novo ciclo agrícola. Era ele o principal produto de exportação do Brasil, que desde 1840 se tornara o maior produtor mundial. A primeira década do século XX marca o apogeu desta economia voltada para a exportação, mas uma economia que depende da aceitação do mercado internacional de uns poucos bens agrícolas, em uma economia frágil e vulnerável. Vocês podem notar que, nesse início de cultura brasileira, o Rio de Janeiro está sempre citado, né?
como produtor. Agora, no século XVIII, por acaso já não se tocou o nome dele, mas o Rio de Janeiro sempre como um grande produtor. Assim, com a crise financeira internacional, que culminou com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, os fazendeiros do café arruinaram-se e a crise se generalizou a toda a economia brasileira. Enquanto as grandes propriedades se dedicavam às culturas de exportação, predominantes na agricultura até 1930, no sul do país multiplicavam-se as pequenas propriedades, cuja produção abastecia as cidades. Durante a Primeira Guerra Mundial, produziu-se um considerável volume de gêneros alimentícios para o consumo interno. Cereais, hortaliças, derivados dos animais, vinhos e frutas, na maior parte importadas até o princípio do século. Passaram a ser produzidas internacionalmente em escala crescente, mas só depois de 1930, com a crise da economia de exportação, é que este processo se acentuaria. No decorrer da Segunda Guerra Mundial, com a falta de gêneros alimentícios na Europa, os produtos brasileiros de exportação voltaram a ser valorizados. Além disso, intensificou-se, neste período, a atividade industrial nas grandes cidades brasileiras. Ao findar a guerra, a economia nacional, tendo já a indústria como seu setor mais dinâmico, diversificou-se, a ponto de não depender apenas do mercado internacional para vender seus produtos. Ela tinha um mercado interno que podia consumir sua própria produção. Atualmente, café, açúcar, algodão, enrama, cacau e amêndoas, milho, sisal, fumo em folha, soja, em grão, fazem parte dos principais produtos agrícolas exportados. Quando ao gado bovino, sua introdução no Brasil data dos primeiros momentos da presença portuguesa nas terras recém-descobertas pelos europeus, quando se iniciou o processo de colonização. Os primeiros bovinos foram introduzidos na capitania de São Vicente, São Paulo, em 1534, enviados de Portugal. Em 1535, Duarte da Costa introduziu os bovinos em Pernambuco. Posteriormente, outros donatários fizeram o mesmo. Data também desta época a introdução de equinos, ovinos, caprinos, suínos e assininos, estes de origem espanhola e africana. A pecuária bovina, no período colonial, desenvolveu-se em várias áreas, sobretudo do Nordeste. Tal fato é explicado por uma série de fatores, tanto de origem natural como de ordem econômica. Vamos a eles. Relevos sem barreiras, facilitando o deslocamento do gado, abundância de pastagens naturais e depósitos de salgema, importantes para a alimentação do gado. O Rio São Francisco, a não necessidade de grandes capitais e o mercado consumidor garantido de couros de carne representado pelos engenhos. No sul do Brasil, a criação foi desenvolvida inicialmente pelos padres jesuítas, nas missões próximas ao rio Uruguai. Com o tempo, o gado aí introduzido se multiplicou, espalhando-se por toda a região sul, dando origem às várias instâncias. É a primeira parte, tá, da nossa aula. Falei com vocês dos grãos, né, praticamente como foi desenvolvida a produção, como nasceu no Brasil, e demos uma entrada agora do gado, como surgiu, como foi nascendo a produção pecuarista do Brasil. Na próxima aula eu dou continuidade na parte histórica, entrando no século XVIII, com gado no século XVIII, até lá, até a próxima aula.